Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Gasparim do blog Descartes do Amor. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre perfeccionismo. Eu acho que chega um ponto na vida de todo perfeccionista que a gente percebe que aquilo que a gente sempre considerou uma super qualidade, já que a gente sempre recebeu feedbacks muito positivos em tudo que a gente faz, acaba se tornando um obstáculo e pode quase ficar ali na beira de virar um defeito. É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu me considero uma perfeccionista em recuperação e vamos ver se você se identifica um pouquinho e daí eu posso te dar algumas dicas pra gente evoluir juntos. Eu sempre senti uma pressão externa muito grande de ter os melhores resultados possíveis e eu acabei internalizando isso. Então, inevitavelmente, isso acabou gerando uma grande ansiedade em mim, porque eu não me dava espaço para falha. Eu achava que eu tinha que ser perfeito o tempo todo e, olha só, perfeição na verdade não existe. Sinto muito perfeccionistas, mas esse é o primeiro fato que a gente tem que aceitar. Eu sempre me achei uma pessoa assim que faz tudo e faz tudo muito bem feito, até que chegou um momento da minha vida em que eu não estava conseguindo corresponder às minhas próprias expectativas. Então, eu acho que quando eu tava na faculdade começou a piorar, assim, eu sinto mais isso. E eu nunca achei que eu procrastinasse, imagina, eu, perfeccionista, não. Até, tipo, tinha um preconceito, não, é só fazer as coisas, como assim procrastinar? E aí, o que começou a acontecer é que eu meio que tinha crises semestrais, onde começava a ter muita coisa na minha vida e eu sentia que eu paralisava. Eu simplesmente não conseguia sair do lugar. E aí, conversando com a minha psicóloga sobre isso, eu já faço terapia há 8 anos, é tipo um terço da minha vida. Ela me disse que, na verdade, o que eu tava fazendo era procrastinar. E eu fiquei chocada com essa constatação. Como assim eu procrastinando? E aí, enfim, a gente foi trabalhando e eu fui entendendo que a minha ansiedade, como é que ela funciona? Quando eu tenho muita coisa, eu fico muito ansiosa e eu travo. Eu não consigo sair do lugar. Até tem vídeo aqui no canal onde eu explico um pouquinho como eu lido com essa situação quando ela acontece. Mas também, continuando, a investigar isso, a gente chegou à conclusão que, na verdade, o meu cérebro ele pensa assim: tenho muita coisa para fazer, tenho pouco tempo, não vou conseguir fazer no meu padrão, então vamos paralisar. Então, na verdade, o que me leva a procrastinar é justamente o meu perfeccionismo, porque eu sei que eu não vou conseguir fazer as coisas da forma como eu quero, e aí eu simplesmente não faço. E é claro que não é uma escolha, é bem difícil sair desse lugar onde a gente tá meio que estagnado. Eu tenho me sentido assim no momento, mas tenho tentado fazer o máximo que eu consigo. Então, eu acabei tendo várias sessões para trabalhar isso e não acho que eu esteja, 100%, mas acho que a gente pode trocar algumas ideias que vão nos ajudar. Então, a primeira frase clichê que eu queria dizer é aquela: feito é melhor do que perfeito, mas nunca mal feito, que eu tento internalizar e tatuar na testa. Porque ao longo da vida eu tive vários projetos de coisas que eu pensava, ideias muito legais que eu me empolgava, mas eu sempre ficava esperando o momento perfeito pra tirar do papel e acabou que essas coisas nunca saíram do papel. O blog eu consegui tirar do papel, mas demorou, assim, eu criei 1000 coisas, eu preciso de uma câmera, eu preciso disso, preciso daquilo, sempre esperando o momento perfeito. E aí eu comecei a perceber que se eu tivesse começado os meus projetos do jeito que dava, eu teria colhido mais frutos do que esperando o momento perfeito e nunca tirando do papel. E foi aí que me bateu, assim, que peraí, talvez não exista um momento perfeito, e de fato não existe, porque ele é uma idealização, a vida real ela não segue essa perfeição. Então tem isso, e tem a segunda frase clichê que complementa essa, que eu vou pegar aqui a colinha, que é: comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Então às vezes a gente segue as pessoas e acha que
Foi daí que elas começaram, mas na verdade teve todo uma história que antecedeu o momento onde as pessoas estão agora. E também a gente tem que pensar que, bom, se começando agora talvez não dê certo, vai ter aprendizagem. E aí entra num segundo ponto que para os perfeccionistas é difícil, que é entender e mudar a visão que a gente tem sobre o erro. Porque o erro, ele pode nos trazer muito aprendizado. E às vezes a gente pensa, se eu soubesse tal coisa, eu não ia ter cometido esse erro. Tá, mas você nunca ia saber se você não tivesse passado por isso. Então, acho que a gente tem que criar espaço na nossa vida, criar margem para o erro. E tentar sempre extrair o melhor dessas situações. Então, ok, desse jeito não deu certo. O que eu posso tirar de bom dessa situação e tornar ela válida? Então, acho que mudar essa nossa percepção sobre o erro é muito importante. Outro exercício que eu acho bem legal, que eu uso em diversas situações da vida, é de pensar o que de pior pode acontecer. Então, acho que isso ajuda quando a gente está tentando fazer um projeto e ver que ele não vai sair como esperado. Então, o que de pior pode acontecer se eu entregar um trabalho que não está 100%? Bom, talvez eu não tire a nota máxima, mas o que de pior pode acontecer se eu não tirar a nota máxima? E aí a gente começa a ver que as coisas não têm um peso tão grande quanto a gente achou. Bom, talvez eu não aprenda 100%, mas a gente aprendeu um pouquinho mais que sabia antes. Então, beleza, é isso. Tem um livro que eu comprei, peguei ele aqui, é o Caligrafia para Relaxar, da Amy Lata. E eu não comecei, eu tô procrastinando começar o lettering. Na verdade, eu já sei um pouco, mas não comecei com esse livro. Mas ela fala que a prática leva à evolução. E eu acho que é exatamente isso, sabe? A gente nunca vai atingir a perfeição, porque é uma idealização, mas conforme a gente for praticando, a gente vai melhorando. Então, acho que entender que o prazer também tá no processo ajuda muito a gente parar de se preocupar tanto com o resultado final. Que eu acho que às vezes é isso, assim, quando a gente é perfeccionista, a coisa só tá boa lá no final, mas peraí, não é bem assim. E, por fim, eu queria deixar como dica uma coisa que eu também tenho treinado, que é a gente se olhar com mais carinho. No sentido de, tá tudo bem, não tá perfeito, tá tudo bem a gente não ter conseguido fazer a melhor coisa, tá tudo bem a gente não saber lidar com o nosso perfeccionismo. Outras pessoas estão passando por isso e até por esse motivo eu acho legal dividir esse vídeo, porque quando eu ouço outras pessoas falando de situações com as quais eu me identifico, eu me sinto mais leve. Então, se você é uma pessoa que procrastina porque é perfeccionista ou por qualquer outro motivo, sinta-se abraçado, porque eu entendo que é difícil e que nem sempre é uma escolha. Eu acho que a gente pode escolher um pouquinho ali, mas tem momentos em que simplesmente foge do nosso controle. Então, peça ajuda para quem você puder, para um amigo, para um colega, e se olhe com mais carinho. Tá todo mundo tentando entender como lidar melhor com as situações. E aí também, acrescentando aqui uma coisa que eu acho muito importante, é que a gente tenha como referencial nós mesmos. Então, a gente não sabe o que acontece 100% na vida do outro, mas a gente sabe o que acontece 100% na nossa vida. Então, não é justo a gente se comparar. Até porque muitas vezes a gente compara os nossos bastidores com o que o outro tá mostrando. Então é uma parte muito pequena. O que eu tenho tentado fazer é ser a cada dia um pouquinho melhor pra que eu me sinta feliz comigo mesma. Então parar de comparar com o outro e olhar como eu posso hoje ser um pouquinho melhor do que ontem. Então deixa aqui nos comentários se vocês procrastinam ou se vocês conseguem se organizar. Se vocês conseguem se organizar, deixem dicas aqui para nós procrastinadores. Sintam-se à vontade para dividir comigo nos comentários como vocês se sentem e pra gente trocar uma ideia. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Nos vemos no próximo. Beijinhos!